gente! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu consegui, trazer o Vintage pra nossa live. Oi, Ali! Oi, Luan! Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tem sinal de vida aí, hein? Se estão me ouvindo bem. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, hein? Sobre o processo de seleção, sobre a ansiedade no processo seletivo, como é que a gente faz para controlar. Vou trazer uma colega minha, a Karina. Daqui a pouco ela vai entrar aí com a gente. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi! E aí, Piti? Bruna, tudo bem? Oi, Ká! Daqui a pouco te chamo, hein? Gente, vamos mandar aviãozinho, hein? Não esqueçam, compartilhe a live com bastante gente para trazer bastante pessoal para saber das informações, tá? Eu vou passar aqui, ó, vou já convocar algumas pessoas, vou mandar, hein? Aviãozinho, vocês também, hein? Mandem aí para todo mundo. Mandem, pra gente ter bastante gente na nossa live, hein? Oi, filho, você tá assistindo a mamãe? Oi, Manu, tudo bem? Gente, vamos mandar aviãozinho aí, hein? Pra todo mundo entrar na nossa live, ficar sabendo sobre a ansiedade, como controlar a ansiedade no processo de seleção, tá? Envie aí pras pessoas, pras 10 primeiras, enfim. Para todas que vocês quiserem compartilhar informações, hein? Não, sempre lembre, faça o bem sempre, hein? Quanto mais a gente compartilhar informação, melhor, tá? Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Mana, tudo bem? Tudo bem, Alex? O meu Vintage já foi embora, gente. Ele resolveu já sair da live. Tava tocando um sonzinho aqui, mas bem no fim. Oi, filho, tudo bem? Você tá vendo a mamãe? Você tá vendo a mamãe? Enquanto eu me preparava pra live aqui, o pessoal arrumava a sala, enfim, né? Na verdade não é uma sala, na verdade é o meu quarto, meu escritório, que também compartilhado com o quarto do meu filho. Ele tava, mamãe. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje a nossa live vai falar sobre um pouquinho de ansiedade. E a Karina, minha colega super best lá de Porto Alegre, né, Ká? Vai falar um pouquinho sobre burnout, tá? Que é o que acontece aí quando a gente participa de um processo de seleção por participar e é efetivado, é contratado. E aí tá lá no ambiente de trabalho, identifica que não é para você e acaba adoecendo. Então a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Não esqueçam de compartilhar, mandem aviãozinho para todo mundo chegar na nossa live, tá? A gente vai falar sobre como controlar a ansiedade. Isso, a ansiedade maltrata muito, né? Se a gente não souber controlar ela, é difícil. Na verdade, a gente pode utilizar a ansiedade, canalizar ela pro lado positivo, tá, gente? A ansiedade não é 100% ruim ter ansiedade. É bom, mexe um pouco com o nosso controle, com os nossos hábitos,
né? Foge um pouco do contexto, da mesmice, de uma rotina metódica. Ansiedade é bom, mas ela tem que ser dosada, tá, pessoal? Então é disso que a gente vai estar falando. Karina, onde você está? Manda aí solicitação para entrar na live. Isso aí, Laís. Tem que canalizar a ansiedade pro lado bom, tá, gente? E aí ficamos aí a pergunta, né? Ansiedade é bom ou é ruim? Na verdade, ela tem que ser dosada, tá, pessoal? Ansiedade, nós temos que colocar ela num ponto que nos favoreçam, tá? Em qualquer área da nossa vida, não só no processo de seleção. Eu vou estar falando aqui um pouquinho de como controlar a ansiedade e o nervosismo no processo de seleção, tá? Eu e a Ká. A Ká vai entrar agora. Ká, tá conseguindo? Olá! Oi, tudo bem? Boa Tá noite, com a tudo câmera bem? virada, amiga. Ai, Nas amiga, desvirar. calma aí, que nós já vamos fazer esse ajuste técnico. Tá feito? Tá pronto? Isso aí. Tudo bem, Então, Ká? tudo bem contigo? Tudo certo, amiga. Coisa boa. Isso aí, vamos dar umas dicas boas para esse pessoal que está no processo de seleção. E vamos falar também sobre burnout, que algumas pessoas talvez sofram desse transtorno e nem saibam que realmente estão doentes, né? Que precisam de ajuda para seguir em frente, né? Isso aí. Pessoal, a gente vai falar um pouco de como, né? Na verdade, vamos dar algumas dicas de como controlar a ansiedade no processo de seleção, né? Não existe muito segredo, né? Até a Ká vai falar ali um pouquinho das técnicas que ela pode compartilhar, mas o segredo é você saber dosar a ansiedade. É bom ter ansiedade, né, Ká? Claro que é. Eu até já estou lendo ali uma pergunta, né, sobre como canalizar a ansiedade. Então, é isso que a gente vai falar, né? A nossa ideia é justamente essa, assim, é usar algo que acontece a teu próprio favor, né? Como isso vai contribuir para ti, não te atrapalhar. Exatamente. E para que a gente possa canalizar, né, centralizar essa ansiedade, pessoal, para o processo de seleção, a gente vai seguir algumas etapas. E uma das Exato. etapas muito importante é a preparação do processo de seleção, né, cara? Não adianta você simplesmente, eu quero estar naquela empresa, eu quero estar naquela posição, eu desejo muito trabalhar. Né? Todas as pessoas querem trabalhar, mas a gente tem que saber escolher e pensar se realmente aquela oportunidade é pra gente, né, Ká? A gente entende que por muitas vezes a necessidade de estar empregado, a gente sabe que hoje em dia a gente trabalha não só por amor, mas muito por pagar as contas, né? E que às vezes a pessoa não está no momento de escolher a oportunidade. Mas que isso não precisa ser permanente. Isso pode ser provisório. Não é porque tu conseguiu uma oportunidade em uma área que não era o que tu queria que tu precisa ficar ali até o final da tua carreira profissional. Então, nesse aspecto, a Celisa também vai trazer umas contribuições bem importantes como coaching de carreira, né? Vai falar que, ok, tu pode aceitar essa vaga, ela vai te ajudar no primeiro momento, mas que tu não deve desistir de procurar a oportunidade que vai te trazer aquela... que vai te deixar completo profissionalmente, né? Que vai te sentir realizado por estar fazendo aquela atividade ou trabalhando naquela função. Isso aí. Gente, vocês estão conseguindo nos ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir, ver a gente? Como é que tá aí? Deem um ok aí pra gente, se vocês estão nos ouvindo direitinho, se precisa fazer algum ajuste. Tá tudo certo? Então tá bom. Então, né, gente, para o processo de seleção, quando você vai para o processo de seleção, uma das etapas você já cumpriu, que o seu currículo foi selecionado para você ir lá fazer a entrevista, né? E a partir disso, o que é muito importante é você se preparar para o processo de seleção. Você tem que ter uma organização do seu processo seletivo. Ninguém simplesmente vai para o processo de seleção. As pessoas não gostam
é de pensar, que tem uma dinâmica para fazer, que é chato de ir lá falar sobre mim, que eu não gosto de falar das experiências que eu tive, ou é muito difícil falar dos meus talentos. Só que se você não tem essa preparação, não tem como controlar a ansiedade, né? Então, você só vai diminuir a tua ansiedade a partir do momento que você consegue falar bastante. A partir do momento que você fala, o teu nível de ansiedade, o teu nervosismo vai te centralizando, você vai tomando conta do processo da sua entrevista, né, Ká? Exatamente. E assim, eu acho que começando pelo começo, né, falando sobre a ansiedade, que hoje em dia virou jargão, né? Estou ansioso, me sinto ansioso, todo mundo é ansioso em 2020, principalmente, né? É a gente começar falando que a ansiedade é algo natural. O ser humano, ele tem a ansiedade em si, né? Porque é um instinto de luta e fuga, é algo para defesa. E a gente precisa usar essa ansiedade, assim como a Celisa falou, a nosso favor. Ela não precisa ser algo que nos atrapalhe. Então, assim, um bom exemplo de canalizar a ansiedade é, já que tu tá preocupado com aquele processo de seleção, usa esse tempo que tu tá preocupado para ler sobre a empresa, pesquisar sobre as atividades, te preparar. Se tu fica muito ansioso porque tu não sabe o que vão te perguntar, pensa bastante sobre a tua trajetória profissional, sabe? Tenta tu mesmo fazer uma leitura da tua carreira. Isso vai automaticamente te distrair, digamos, de certa forma, né? Isso vai te distrair, te tirar da preocupação e tu vai estar utilizando esse tempo de uma forma produtiva. Então, assim, a ansiedade, ela não precisa ser vista como algo ruim, né? A ansiedade, ela atrapalha quando ela atinge um nível extremo, exacerbado, e que aí realmente a pessoa perde o controle, né? Ou gera um nível de sofrimento. Mas caso contrário, a ansiedade, ela tá aí para nos ajudar. Ela tá aí para contribuir, para nos movimentar, para nos mover, para ter qualidade nessas ações. Sim, e é bem importante quando você vai para o processo de seleção, já que você está se sentindo nervoso, ansioso, pensar naquelas questões que te deixam assim, né? Por exemplo, pensar, fazer uma autoanálise, né? Tipo, qual pergunta que eu não vou conseguir responder de prontidão? Quais são os meus talentos? Ou qual é a experiência que mais agregou você? Ou o que você pode contribuir para essa empresa? Então, tentar pensar em alguma pergunta que o próprio recrutador vai fazer para você e que te deixe já angustiado, que te deixe nervoso e você tentar responder para você mesmo, né? Você pode utilizar, inclusive, o teu celular. Hoje, com a tecnologia, não tem, gente, é uma facilidade. Você pode gravar aquilo que você está dizendo para você mesmo, e depois você analisar, rever esse vídeo, né? E tentar descobrir um aprendizado daquilo para você. Você pode melhorar aquilo. E na hora da entrevista você está mais tranquilo, menos tenso, né? Menos nervoso para o processo. É porque você já tem claro, você já tem organizado um pouco mais o processo de seleção, né? Vou mexer um pouquinho aqui na câmera, tá? Estão dizendo que eu não consegue ver o rosto. Tá legal assim, gente? Melhorou? Porque às vezes a gente se olha aqui também. A gente se olha que acha que tá bem, o público lá diz que não tá bom, não. Melhorou? A tensão e o nervosismo atrapalham muito, né? Até antes um pouquinho de eu entrar aqui com a Ká, a gente conversou um pouco sobre a ansiedade, né, Ká? A gente deu uma alinhada no nosso conteúdo. E a gente estava falando, né, que para fazer live a gente também fica ansiosa, a gente também fica nervosa, porque a gente não sabe o que vai encontrar, né? Existe uma preparação, então eu e a Ká, a gente estudou, a gente se encontrou, a gente negociou a live, mas chega o momento da live, meu Deus do céu, é agora, é a live, né? A gente também tem ansiedade, né? A gente também fica nervosa, mas a gente vai canalizar esse processo pro lado positivo, né, Ká? Exato, e a gente até citou o exemplo, né, nos bastidores, que quando a gente vê a entrevista de um cantor ou de uma banda, enfim, alguém famoso, fala que sente aquele frio na barriga antes de entrar no palco para um show ou para apresentação, enfim. E é isso que nos move, é a ansiedade, esse frio na barriga. E é isso que faz ter graça, é isso que mobiliza, é isso que desafia, né? Então isso não precisa ser um freio. Isso pode ser algo que te leve para frente, né? Então, assim,
a principal ideia é, já que a gente entende que a ansiedade é algo nosso, que estar ansioso não é ruim, estar ansioso é um processo natural, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Direcionar essa energia, canalizar essa energia para algo que vá contribuir para aquele momento, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam pensando, né? Eu chego na entrevista, eu fico nervosa, eu não consigo falar. Gente, o recrutador, ele percebe quando o candidato está nervoso. Então, a gente, do outro lado, nós também somos seres humanos e a gente identifica que nem todo mundo tem facilidade para falar em público, nem todo mundo se sente tranquilo em uma sala de entrevista e tá tudo bem. Se o medo de vocês, né? Se a ansiedade de vocês não arrasar na entrevista de seleção, fiquem tranquilos, pessoal. Não é assim, se a vaga não for para uma posição de marketing ou algo que exige desenvoltura, o que vai importar mesmo é a tua competência, o teu conhecimento técnico. Então, assim, é mais uma desmistificação da ansiedade pré-entrevista, né? Eu tenho que arrasar. Não. Tu tem que ir lá e tu tem que falar o que tu sabe, o que tu conhece, o que tu domina. Se for o que a empresa procura, a vaga é tua. Então, assim, existem coisas que estão dentro dos limites e coisas que extrapolam, né? Então, a gente tem que também ter muito uma base racional no que a gente está fazendo, no que a gente está pensando, porque se a gente leva só pelo lado da emoção, a gente acaba, às vezes, até mesmo se culpando quando não aprova no processo seletivo e vai mais ansioso ainda para o próximo. Né? Então, tenha claro, né? Tenha em mente isso, que não precisa chegar lá e dar um show de apresentação, pessoal. Né? Que a entrevista é tu contar o que tu conhece, é contar tuas experiências. E é como a Celisa falou, né? Ensaia, grava, te ouve, te vê falando no momento da tua entrevista, né? Acho que essa é uma dica de mundo, né? Ser para um processo seletivo. Sim. Isso, ó, o Otávio tá perguntando ali, qual é a dica para chegar mais tranquilo? Né? Então, uma das técnicas que é mais utilizada é a técnica da respiração, né, Ká? Mas antes até da técnica da respiração, é você fazer um cartão de preparação para você, um cartão de autoconfiança. Se você já está indo para o processo de seleção, é porque algum requisito você já cumpriu para você estar ali, né? Então, você fazendo um cartão de autoconfiança para você, né, dizendo por que você está indo para o processo de seleção, te tranquilizando, te dando mais segurança, é muito importante. A outra dica é a respiração, né, Ká? Exato, a gente tem 3 dicas que são fundamentais, assim, elas são super simples de serem executadas. E o mais bacana é que se tu te sentir ansioso no meio de outras pessoas, tu não precisa ter vergonha. Tu consegue executar qualquer uma dessas 3 técnicas sem nenhuma dificuldade, sem ninguém perceber, inclusive, que tu tá executando uma técnica de manejo do controle da tua ansiedade, né? A primeira delas, que é uma das mais conhecidas, assim, que a maioria das pessoas afirma que dá certo, é a respiração diafragmática. Talvez algumas pessoas já usem, já conheçam, né? Porque ela é bastante popular. A respiração diafragmática, ela se baseia em tu respirar, contando lentamente até 3. Inspira. Segura a respiração contando até 3. E tu vai soltar o ar bem lentamente, contando até 6. Por quê, pessoal? Falando assim da questão orgânica da coisa toda, né? Para fazer sentido para vocês. É como se a nossa respiração e o nosso coração competissem. Vocês já perceberam que quando a gente corre, a gente respira mais rápido e o coração acelera? Em uma crise de ansiedade, o coração acelera. Então, a respiração vai dizer para ele calma. Então, se a respiração for desacelerando, o coração automaticamente também vai desacelerar. Então, assim, as coisas andam junto, né? Tudo tem uma base, tudo tem um fundamento, né? A gente não está dando dica aleatória li num livro, né? A gente está trazendo fatos e dados científicos para vocês se sentirem confiantes no momento de fazer. Né? Então, a respiração diafragmática, ela mostra para o teu coração que ele não precisa bater tão rápido e para o teu corpo que ele não precisa suar tanto, que tá tudo bem, né? A segunda dica de ouro, assim, é tu tentar trocar o teu pensamento. Então, por exemplo, se tu costuma fazer uma oração, faz aquela oração, mas pensa em cada palavra que tu tá fazendo, né? Uma crise de ansiedade, ela vai levar um pico, vai levar no máximo 5 minutos. Se tu conseguir te concentrar nessa oração por 5 minutos, pensando em cada palavra, tu vai conseguir também voltar ao teu estado mais tranquilo. Pode contar qualquer coisa que tiver na tua frente, enfim, qualquer coisa que te faça mudar a estratégia do pensamento, né? E uma terceira dica também super simples, que ninguém percebe quando tu tá fazendo, é a atenção plena. É tu te desligar do externo e pensar em ti. Bom, eu estou aqui agora,
sentada nessa poltrona, eu estou confortável, meus pés estão no chão, os meus braços estão aqui no apoio da cadeira. Concentre em ti, porque a grande estratégia para te conseguir te desvencilhar da ansiedade é tu trocar o pensamento. E não precisa ser por alguma coisa muito estratégica. Qualquer coisa que te distraia já serve. Então, se tu executar qualquer uma dessas manobras antes da seleção, tu já vai chegar lá um pouco mais relaxado. Isso aí. O Alexandre estava falando ali sobre avaliar um candidato com ansiedade, se ele está saindo bem no processo de seleção. Super normal, né? O que mais a gente encontra hoje nos processos de seleção são as pessoas com um nível de ansiedade e nervosismo grande. E isso acontece porque as pessoas não fazem uma preparação para o processo de seleção. Elas simplesmente vão tentando imaginar o que vai acontecer lá, né, de forma positiva. E, na verdade, o que precisa mesmo, pessoal, é se preparar, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente treina, mais a gente fica especialista no negócio, né? Eu fiz N processos de seleções. Até agora eu não me inseri em nenhuma posição. Então, de repente, para e analisa como que você se saiu nos processos de seleção. O que você respondia, né, no processo de seleção? Como que você ia para o processo de seleção? Se você ia nervoso, se você ia ansioso, qual que era a postura, a tua vestimenta, né? Analisa N coisas. E cada processo de seleção, ele te dá um ensinamento, né, Ká? A gente, como recrutador, quando a gente faz a avaliação do candidato, a gente aprende muito mais do que ensina, né? Toda vida que eu vou fazer uma entrevista com alguém, eu sempre vou de coração aberto e sempre vou nervosa também, porque às vezes você se prepara no que você vai perguntar para aquela pessoa e às vezes te dá um branco. É normal também, né? Só que a gente tem que assumir o controle do negócio, assumir o controle do processo e tentar recuperar como é que vai ser aquele processo de seleção. Já aconteceu isso contigo, Ká? Já, não só uma vez, várias. Quando tu cria todo um protocolo, principalmente para uma vaga muito específica, tu cria todo um protocolo bom, né? Vou investigar aqui, aqui, aqui. E no primeiro a pessoa já vem com coisas completamente diferentes. Então, assim, a gente realmente precisa estar pronto para o imprevisto. E o imprevisto, ele não acontece só para o candidato, pessoal. Então, assim, vocês estão de um lado do balcão, o recrutador está de outro, mas os dois lados podem ter imprevistos. Então, acontece, não é incomum, e aí tu fica, né, naquele momento, dá um teto, né? Tu precisa de um tempo aí para respirar, te concentrar e retomar as rédeas da entrevista de novo. Acontece, e é humano, né? Quando a gente está fazendo uma seleção, a gente busca não entender também só o aspecto técnico da pessoa. A gente tenta também entender um pouco da realidade dele, da situação familiar, da situação dele atual. Então, muitas vezes, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente tem entrevistado pessoas que vêm com situações, assim, bastante complicadas, né? Financeira e questão familiar também. Então, assim, tudo isso a gente considera, tudo isso a gente costuma fazer um processo completo, né? O ser humano, ele não é só a competência, né? Ele também tem... A gente faz uma avaliação conjunta, né, Ká? É uma avaliação conjunta. É claro que o teu talento vai sobressair, é claro que o teu interesse vai sobressair, né? Mas o recrutador, ele tá ali para ouvir, né? E às vezes você fala algo que chama muita atenção, que marca que você ganha no processo de seleção. É algo positivo que traz para contribuir para a posição, né? Nem sempre as pessoas que têm muita experiência são as selecionadas. Né? Normalmente são as pessoas que mais estão disponíveis, as pessoas apresentam mais proatividade, mais sensação de ser responsáveis, né, Ká? E sabe uma coisa, relacionando ainda com o momento de pandemia, né? A gente vê muitas pessoas extremamente qualificadas aceitando entrevistas e processos seletivos que às vezes estão assim... nada relacionados àquela habilidade, àquela preparação que a pessoa teve, né? E isso tem acontecido cada vez mais, assim, tu vê que a pessoa está insegura, ela está preocupada e ela precisa, né, do retorno daquela vaga, mesmo não estando dentro do perfil dela, né? Eu acho que aí a gente já começa a perceber também como está difícil a questão da transição, né, da saída da busca pela oportunidade e a entrada no mercado de trabalho, né?
Então, a gente bem. entrevista muitas pessoas extremamente qualificadas, assim, às vezes para uma posição, e infelizmente não é porque a pessoa não é boa o suficiente, não é porque a pessoa não teria habilidade ou competência, é porque realmente naquele momento a gente não consegue fazer aquele aproveitamento, né? É bem isso. A Ana estava perguntando ali das pessoas que têm dificuldades ou para falar, ou as pessoas que falam excessivamente, né? Isso é apontamento de ansiedade, isso é um apontamento de nervosismo. E como é que a gente, recrutador, lida com isso? A gente tenta acalmar o candidato. A gente Uhum. explica que esse momento ali é mais um bate-papo, a gente nem leva dizendo que é entrevista. Porque entrevista nada mais é que um bate-papo para você se conhecer, né? Para a gente conhecer, para você se conhecer, para você mostrar o que você sabe e o que você tem, né? A entrevista nada mais é que um bate-papo, gente, né? No processo de seleção a gente não faz uma leitura biônica do candidato. Exato, A exato. gente E assim, tenta. uma questão, né, você respondendo ali a pergunta da Ana, né, quando o candidato se cala, a gente tenta fazer perguntas abertas, não perguntas que ele consiga responder com sim ou não. A gente tenta É, fazer perguntas para ajudar ele a ele trazer mais informações, né, perguntas não diretas que ele consiga dizer sim, não, né, que ele precise desenvolver para nos responder. E quando o candidato ele e fala excessivamente, a gente busca direcionar a conversa, né? Então, assim, ninguém vai ser reprovado num processo seletivo porque fala demais, né? Ou então vai ser reprovado porque falou de menos. Porque o recrutador, ele só vai se dar por satisfeito depois que ele tiver todas as respostas que ele precisa ter para poder te avaliar. Então, assim, se é tímido e não tem habilidade para conversar, fica tranquilo. O recrutador, ele vai te investigar até ele entender se tu tem as habilidades que ele procura naquele momento ou não. Né? Então, é assim, bem isso. podem ficar tranquilos, né? Se é a questão de alguém que está nos assistindo nesse momento, porque isso não vai estar te prejudicando de nenhuma forma. Não. E por isso que é importante ir preparado para o processo de seleção, né, Cá? Porque você tem o poder da escolha, né? Você não tem que simplesmente, eu vou lá fazer a seleção porque eu preciso daquela vaga. Não, a gente tem o poder da escolha. Ao mesmo tempo que a empresa está te escolhendo, você também pode escolher a empresa, né? E por que que é importante, pessoal, você escolher ir para a vaga certa do desejo, do seu desejo, né, de conquistar a oportunidade que você quer? Para evitar um grande mal que está acontecendo hoje, que é a síndrome de burnout, né, Cá? Exato. O que acontece, né, pessoal? A gente tem dois vieses, né? A gente entende que nessa situação de pandemia, nem sempre as pessoas podem se dar o luxo de escolher, né? Ah, não quero essa vaga. Às vezes é o que rola, é o que dá naquele momento e a pessoa aceita a proposta e inicia o trabalho. O que acontece, pessoal? Não só com quem nem só com quem está trabalhando fora da sua área profissional, mas às vezes até mesmo com quem ama o que faz, né? O transtorno a síndrome de burnout, ela pode estar presente no cotidiano de qualquer profissional, principalmente os profissionais que trabalham vinculados a pessoas, Feliz. É, Assim, lidar com pessoas não é exatamente. um processo simples, né? Não é nada fácil. Então, assim, existem pesquisas, né, que falam que profissionais que trabalham diretamente com pessoas, pessoas que têm dupla jornada, por exemplo, mães, né? Tem a demanda do trabalho, tem a demanda em casa. Então, existem vários fatores que são avaliados aí para essa síndrome, né? Então, assim, um Ô, deles. Cá, Uh, até assim, a gente falando um pouco de síndrome de burnout, mas o que especificamente é a síndrome de burnout, né? Explica um pouquinho para o pessoal que sim. não usa a nossa linguagem, né? Todo mundo fala síndrome de burnout, o que é burnout, mas da onde desencadeia e o que ela é hoje. Exato. Agora, explicando como ela desencadeia, vocês já vão conseguir entender o que é o burnout, né? O burnout, ele é o esgotamento físico e mental. Então, por exemplo, né, toda pessoa que tem uma autocobrança, que precisa entregar, precisa estar 100%, precisa estar sempre bem, tem que dar conta de tudo e tem que ser impecável, é um forte candidato a desenvolver burnout, tá? Por quê? Porque esse excesso de cobrança, ele vai baixando a tua energia. Esse processo ele vai tomando conta da tua saúde mental, né? Então, assim, tanto que um dos sintomas do burnout que são fáceis da gente identificar é a questão da irritabilidade, né? É a questão da tensão emocional.
tá sempre tenso, tá sempre preocupado, né? Aquilo que não desliga do trabalho. Tu sai do trabalho, tu ainda tá trabalhando no WhatsApp, tu ainda tá respondendo e-mail da companhia. É final de semana, tu não precisa trabalhar, mas tu tá trabalhando e aquilo não te deixa tempo para mais nada, né? Então, o burnout, ele é o estresse relacionado diretamente essa canseira relacionada ao trabalho, né? E ele é causado por condições físicas ou emocionais do trabalho. A gente sabe que a questão de estresse nem sempre é burnout, mas se for um estresse relacionado à tua atividade de trabalho, sim, se caracteriza como burnout, né? Então, assim, Sim. os sintomas são aqueles que a gente ouve com grande frequência, né? A pessoa tá irritada, chegou o final de semana, a pessoa não quer fazer nada, né? A pessoa quer ficar em casa, quer ficar em isolamento, ela não quer ver ninguém, ela só quer descansar, né? Isso é um forte indicador. A ansiedade, ter dor de cabeça, enxaqueca com frequência, tudo isso faz parte aí do quadro diagnóstico, né? Para burnout. Sim. E o interessante, pessoal, que a gente não pode responsabilizar 100% a empresa, né, do desencadear do síndrome de burnout. É um 50-50, porque quando você escolhe uma posição errada, quando você escolhe permanecer no local de trabalho que está te sugando fisicamente e mentalmente, você também está contribuindo para a sua síndrome, né? E, claro, até a Laís estava perguntando se pode dar em empreendedor. Claro que pode dar em empreendedor, pode dar em qualquer pessoa. Né? Não precisa ser somente um funcionário CLT. Quando você tem uma carga horária excessiva de sendo um empreendedor, te dá uma síndrome de burnout, né? Te dá um estresse elevado. E para isso você precisa controlar a sua jornada, né? Os empreendedores, principalmente, que são pessoas mais workaholics, são pessoas perfeccionistas, né? Que querem estar intensivamente dentro do seu negócio. Sim, pode dar burnout, sim. Né? Por isso, ter o controle da sua vida, tanto físico e emocional, é muito importante, né, Ká? Exato. Então, assim, realmente se dá por esgotamento, né? Quando a gente fala em burnout, a gente não está dizendo realmente, como a Celise falou, não é culpa da empresa. Talvez é um alto limite que você não esteja se dando, né? Você não esteja se permitindo entender até onde tu pode ir, até onde tu não pode, né? Acumula, sim, as atividades. Tem gente que pensa que empreendedor não se preocupa com nada, não faz trabalho, né? Que é só vender, entregar, enfim, e ganhar dinheiro. Não. Também pode ter burnout o empreendedor. Toda preocupação exagerada de vida do trabalho ou todo esgotamento de vida do trabalho, seja você o próprio empresário ou não, sim, né? Faz parte do burnout. Acumula. Havia ali que a Solari Personalizados, né? Comentou além da casa, marido, comida, exatamente, né? E aquela noção enganosa de que a gente tem que dar conta de tudo e tem que estar 100% para tudo, né? Então, realmente, sim, o burnout, ele leva à depressão, né? Então, a ansiedade e a depressão, elas são fatores que se desencadeiam através do burnout também. Então, assim, é algo muito sério, né, Cê? Então, e outra coisa que é muito preocupante, assim, é que para reagir a pessoa também tem dificuldade, né? Bom, eu não estou me sentindo bem, eu acho que tem alguma coisa errada, mas faço o que com isso, né? Eu não posso reclamar do meu trabalho. Temos 14 milhões de desempregados. E aí, eu vou reclamar do meu? Exatamente. E aí a gente tem a autorresponsabilidade de se cuidar, né? Hoje, com pandemia, todo mundo usa máscara, todo mundo usa álcool gel. E por que não tratar da nossa mentalidade, né? Do nosso emocional, do nosso racional, né, Ká? A gente tem duas vertentes aqui hoje que nós podemos fazer esse tratamento de burnout, né, Ká? A Ká faz a parte de terapia e eu posso fazer transição de carreira. Né, Ká? São duas alternativas que as pessoas têm, né? Fala um pouquinho aí de como é fazer a parte dos tratamentos, Ká. Exato. Então, assim, até vai de encontro à pergunta da Ellen Diane, né? Que é como evitar o desenvolvimento do burnout, né? Para evitar o desenvolvimento do burnout, é tu entender que tu tem limite, né? É tu entender que tu talvez tu não entregue 100% para todos os aspectos que tu tem da tua vida e que tá tudo bem, né? A Mulher Maravilha, ela não vive entre nós. Então, assim, a gente tem um limite, não existe. Então, assim, existe um limite, né? Talvez essa semana tu fique devendo um pouco na família, talvez semana que vem tu fique devendo um pouco no trabalho, talvez se tu estuda também, não tire 10, tire 8, tire 7, tire 6 e tá tudo bem também,
porque a gente tem que se dar o direito. Exato, entendeu? Uma saída para o burnout é tu entender que ok, entendeu? Somos humanos, nós erramos e o próprio erro nos leva a um aprendizado, né? Então, não é de todo mal não te saiu, se não entregou o teu 100% para alguma coisa. Acontece, né? A As gente pessoas se tem que culpam muito. encontrar o equilíbrio, né? A gente tem que encontrar o Exatamente. equilíbrio, né? É claro que a gente nunca vai estar assim, pessoal. A gente nunca vai estar linear. Um Muito dia a gente vai perfeito. estar para esse lado, outro dia a gente vai estar. E a gente precisa ter isso justamente para a gente andar, para a gente seguir em frente. Né? A gente Exato. não consegue ter uma vida reta 100%. Quem tem vida reta 100% são pessoas perversas, são pessoas autistas, digamos, desse sentido, que não conseguem ter uma vibração muito mais forte, né? E a Exatamente. gente precisa ter os altos e baixos. É importante para o nosso crescimento pessoal, profissional, para a gente ir para frente, né, Ká? Então é importante a gente reconhecer que a gente errou e que a gente Exato. precisa dar limite para a gente mesmo. Né? Então a terapia faz total sentido quando a gente não está suportando mais, né, mentalmente nem fisicamente, as nossas angústias, né, onde a ansiedade, o nervosismo vira angústia, vira pânico, vira Sim. qualquer doença, a gente vai fazer tratamento psicológico. Não existe E mágica, gente. A gente tem que é, tratar. e é importante falar, né, ser dentro da parte do tratamento psicoterápico, né, que às vezes a pessoa chega e ela espera que na próxima sessão ela já vai estar super bem. Não, né? O processo terapêutico, ele é um processo de dar-se conta, né? Então a gente vai aí entender juntos que não precisa ser 100% em tudo, né? Que tu tem o teu tempo, que tu tem o teu limite. Então, assim, o processo terapêutico, ele vai te ajudar a entender que tu não ser 100% é normal, é comum, Normal. né? Então, assim, eu não gosto da palavra normal, né? Porque normal é uma coisa que é um conceito que para mim não existe, né? É padrão, né? Mas assim, Sim. é algo corriqueiro, digamos assim, né? Então, na terapia a gente vai conseguir entender, inclusive, por que tu tem essa alta exigência com todas as coisas, todos os aspectos da tua vida. Porque isso não é saudável, né? E ao invés de te impulsionar, assim como a ansiedade pode ser usada de forma positiva, essa autocobrança, ela infelizmente vai te impactar, inclusive no aspecto da tua autoestima, né? E se a autoestima tá baixa, fica tudo um pouco mais difícil, né? Sim. E quando você tá tendo a ciência que vai te ficar, né, você vai ficar doente no trabalho, que aquelas questões do trabalho já não são mais para você, que você não está gostando de estar no ambiente ou na posição que está, você pode fazer uma transição de carreira. Você pode sim ir para outra empresa, você deve ir para outra empresa, você pode ir para outro trabalho, você pode experimentar outra atividade, né, Cá? Isso é super importante. A gente tem de ter e te dar este direito, né? Para isso, o processo de transição de carreira ele também tem que ser planejado, né? A gente tem as coerências de ter um passo a passo, né? De ter um planejamento, de ter uma organização, porque a gente não pode simplesmente, tô cansado, tô com essa etapa e amanhã eu não quero mais. Não é assim, porque a gente também tem um nome. A gente tem uma reputação, né? As empresas se falam, né? A Cá hoje trabalha numa empresa, eu trabalho no outro, e aí a gente se fala, a gente se conhece, né? Eu recebo um currículo de um candidato que eu sei que trabalhou na empresa que a Cá atuou, eu vou ligar para cá, né? Ó, Cá, como é que era esse colaborador? Então a gente tem o network, né, Cá, que a gente precisa manter. Então, a gente também precisa fazer esse planejamento da transição de carreira, tá, gente? Então, eu me coloco à disposição nesse processo e a Cá se coloca à disposição no processo de terapia, né, Cá? Exatamente. O que é importante, né, se a gente falar assim, que antes do processo de transição de carreira, tu tem que estar bem, tu tem que estar reestruturado para não entrar em uma nova empresa, em uma nova companhia e ter os mesmos problemas, porque vai continuar tendo os mesmos comportamentos, né? Enquanto não muda o comportamento, as coisas continuam iguais, né? Então, assim, o que é importante, né, Cê? Antes da gente passar ali para a parte da transição, que eu acho que é um fechamento de ouro para o pessoal que está aqui nos assistindo, é a gente falar assim, ó, se tu percebe que tu tá diferente, que tu não tá confortável, né, que tá te sentindo incomodado, mas tu não tem certeza se realmente, né, tu tá diferente, pergunta pros teus amigos, pros teus familiares, se tu anda mais irritado, se tu anda tendo mudança de humor,
se tu anda evitando compromissos sociais, porque às vezes a gente está dentro desse processo e a gente não se percebe, né? Isso é muito comum. Então, assim, evita de dizer que tu não tem tempo para fazer atividade física, sabe? Assim, nem que sejam 5 minutos dentro de casa, vai fazer 10 polichinelos, 15 polichinelos, mas faça o exercício, né? O exercício, ele libera endorfina, isso vai te ajudar de certa forma. Evita, pessoal. Cheguei em casa, o dia foi muito difícil, vou beber. Não dá, galera. Aí, assim, tu vai estar tentando aliviar um sintoma e tu vai estar criando um outro problema para ti. Então, assim, compensar o estresse do dia com comida ou com bebida não é uma boa saída. Tá? Então, assim, essas são... Eu vou parar de tomar meu vinho cá. Tá vendo? Então, assim, compensar em comida, compensar em bebida é transformar o teu problema atual em um outro problema. Tá? Então, assim, cuidado com a troca de uma coisa por outra, com essas compensações não saudáveis, né? Então, são 2 dicas de ouro. Faça os exercícios, nem que sejam durante 5 minutos, porque isso vai te ajudar. E não troque, então, né? Não compensa um dia difícil com comida ou com bebida, né? E aí, sim, depois que tu tá pronto, que tu já entendeu o teu processo, enfim, que tu tá maduro, né? Se aquela empresa tu aceitou aquela oportunidade no momento em que tu não tinha outra escolha, tu pode seguir no mercado procurando enquanto tu trabalha, né, Cê? E aí eu acho que tu tem umas dicas bem legais para quem tá nesse momento, né? Com certeza, né, Cá? E assim, uma das dicas é realmente montar o seu planejamento, é você se estruturar, né? Começar a pesquisar outras empresas, pesquisar as pessoas que trabalham naquelas empresas, né? O LinkedIn é uma ferramenta de ouro, gente. Todo mundo acha um saco preencher LinkedIn, mas LinkedIn é nota 10, é maravilhoso. É uma das ferramentas que mais te possibilita fazer transição de carreira e para uma empresa adequada. Lá você vai encontrar um network suficiente para encontrar uma boa empresa, um bom lugar, né? Eu estava vendo uma das pessoas da live estava dizendo, realmente trabalhar num ambiente ruim é cansativo, é estressante, com certeza, né? Mas eu vou dizer uma coisa, pessoal, para vocês. Não existe empresa 100% linda, maravilhosa, perfeita. Não existe, nem a Google é assim. Não existe. Existe lugar onde a gente se sente bem, onde a gente consegue ter o manejo das atividades, da pressão que a gente recebe, da gestão que a gente tem e de como que a gente consegue conduzir aquilo. Isso existe, tá? Então, o que tem que ficar claro para vocês que transição de carreira não é trocar 6 por meia dúzia, não. Transição de carreira é você avaliar para onde você está indo e se realmente você quer estar lá. Então, a gente tem que fazer essa visualização desse caminho, tá, pessoal? O que é importante? É isso, né? Uma coisa que é importante, né, ser também nesse processo de transição. Às vezes, quando a gente entra numa empresa, a gente acha que aquela parte do quadrinho da missão, visão e valores é baboseira, né? Só que quando tu tá numa empresa em que os valores confrontam com os teus, é muito difícil. Porque tu vai trabalhar o dia inteiro te confrontando. Tu vai trabalhar o dia inteiro fazendo coisas que não estão de acordo com os teus valores e com as tuas crenças. Então, assim, no processo de transição, já que tu já está empregado, tu está no momento de fazer escolhas, que você tem o poder da escolha, leia o quadro de missão, visão e valores. Também é um bom norteador para quem está aí nessa etapa de transição. Com certeza, por isso conhecer a empresa é fundamental, né? Todo mundo acha uma besteira, vou entrar no site da empresa para ver do que ela trabalha. Não é isso, não é para ver o ramo que a empresa trabalha. Não, é para conhecer os valores. É o que aquela empresa está fazendo para a sociedade, se ela é uma empresa sustentável, se ela recicla lixo. Isso é muito importante, gente. É onde a gente vive, é o mundo onde a gente vive, né? Então, é maravilhoso você descobrir realmente qual é o processo daquela empresa, não simplesmente se ela é do ramo de bebida, se ela é do ramo de indústria, se ela é do ramo de calçado. Não é isso que vai importar. Não é isso que o recrutador vai querer saber, o que você conhece da empresa. Ele vai querer saber se você pesquisou qual foi o projeto que a empresa foi renomeada, se ela está lá no Great Place, que é um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar. Isso ela vai querer saber se o candidato pesquisou, né, Cá? Exatamente. Então, assim, verifica se tu te identifica, né? Porque o teu comportamento no dia a dia, ele tem que estar indo ao encontro do que a empresa tem como ideal,
né? Senão vira mais um fator de sofrimento. Tu vai ficar ali batendo contra os seus próprios valores durante todo o dia, né? Isso é mais uma alça para burnout, pessoal. Então, voltando a falar aí da influência que tem, né? A gente identificar o quanto a gente se encaixa naquela oportunidade, o quanto aquela empresa tem relação conosco. No momento de entrada no mercado de trabalho, talvez de fato nem todo mundo vai ter o poder da escolha, né? De, bom, nesse momento não quero porque tal valor não combina comigo. Mas quem já está no mercado e vai fazer o processo de transição de carreira, é um detalhe que é bastante relevante. Com certeza. Gente, eu espero assim que realmente vocês tenham aproveitado todas as dicas da live de hoje. Cá, super obrigada de coração, Eu que amiga, agradeço o por você ter convite. aceitado esse desafio junto comigo, por ter falado de um assunto tão importante assim, que é seleção, né? Que é burnout, que é transição de carreira, que é terapia, numa live só. Nossa, sabe? Olha, de coração mesmo, gratidão tremenda, sabe? Eu espero que o pessoal tenha gostado muito, 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 muito. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu e a Ká, a gente está à disposição. Manda um direct, manda uma mensagem, manda um oi no Instagram, a gente vai estar aí, tá? Quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube, celisa.stanger, pode me acessar lá, tem algumas dicas de currículo, processo de seleção. A Ká também tem a página dela ali no Instagram, né, Ká? Vou deixar depois ali o direitinho a página dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito mesmo. Ká, quer deixar um recadinho aí pra galera? Quero agradecer a todo mundo que participou. Quero dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, não deixem de nos questionar. Nós não abrimos espaço para dúvidas, porque a gente entende que são questões muito particulares, são coisas muito pessoais, né? E que devem ser tratadas com muito carinho, com muito cuidado, né? Então, assim, quem tiver alguma dúvida, qualquer questão que quiser conversar ou perguntar, a gente está com os canais abertos, pode mandar mensagem que a gente vai respondendo. Isso aí. Gente, próxima semana tem live de novo, tá? Vou trazer um assunto muito bacana, mas é surpresa. Hoje eu não vou revelar, não, hein? Semana passada eu falei que ia trazer a Ká, hoje tá aqui a Ká de prova pra gente falar de um assunto muito bacana, né? Que é sobre ansiedade, controlar a ansiedade, sobre síndrome de burnout. Semana que vem tem live de novo, mas ainda vai ser surpresa. Vou revelar só amanhã, tá? Então vocês têm que me acompanhar aí no Instagram, eu e a Ká, tá bom? Isso aí. Tchau, Gente, pessoal. beijoca. Prazer Beijo. aí. Tchau, tá. Beijos. Tchau, Fê. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Boa noite.